E falando de balanços, aqui no Brasil, nessa semana antes do carnaval, tem muita empresa divulgando balanços. Então vamos falar sobre isso com o Bruno Benassi, analista de ativos da Monte Bravo. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. Essa temporada de balanços é sempre muito acompanhada por todo o mercado, obviamente, e também é muito importante para as próprias empresas, porque é o momento de ver, tá, aquilo que a gente pensou e projetou deu certo, deu resultado ou não, como vai ser a reação do mercado, enfim. Queria que você falasse primeiro sobre a importância desse momento, dessa Tá bom. temporada de divulgações. Bom dia, Fala, bem-vindo. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? A temporada de resultados é sempre muito importante, né, para a gente analisar como as tomadas de decisões das companhias elas se refletiram no trimestre, e a do quarto trimestre sempre é muito importante, ou a por ano que a gente está entrando. E acho que este ano especificamente a temporada de resultados é muito importante porque a gente tem diversas dúvidas do ambiente macro, né? A gente tem dúvidas sobre desaceleração econômica no Brasil, dúvidas sobre como empresas que têm ou exportam para os Estados Unidos ou têm uma participação relevante da receita vinda dos Estados Unidos, como elas enxergam a possibilidade de tarifas e como essas tarifas vão acabar impactando os resultados das companhias ou não. Então, a temporada de resultados por si só já é muito importante para os analistas e para as companhias, mas eu acho que essa específica do quarto trimestre, que está sendo divulgada agora no começo do ano de 2025, é talvez uma das mais importantes que a gente teve nos últimos anos. Tá? Acho que para a gente hoje é muito mais importante o que as companhias estão vendo para o ano de 25 do que a temporada do quarto trimestre mesmo, né? Apesar de ser 45 dias aí, 50 dias que acabou o ano, parece que já foi faz muito tempo, né? É incerteza macro, é incerteza de tarifas nos Estados Unidos, é juros. Então, hoje a gente está muito mais preocupado com o call de resultados e os guidance do que os números mesmos que foram divulgados. Queria pegar exatamente esse ponto que você trouxe para exemplificar com uma empresa e aí a gente se trabalhar um pouquinho, um pouco mais para a gente entender essa questão entre o que foi os resultados e expectativa. Trazendo a Azul, né? A Azul a gente falou aqui hoje, falou ontem que ela teve resultados negativos, mas acabou subindo, né? Está subindo na bolsa depois do anúncio dos resultados. Quer dizer, o que nessa situação, quando eu estou olhando para o guidance e não é só o resultado, como o investidor se posiciona frente a essa expectativa futura? Quer dizer, qual empresa que demonstra solidez num cenário incerto e que ganha a atenção dos investidores e que vale aí uma aposta? Tá. Hoje, a gente tem montado ou a gente tem conversado com nossos clientes para ter uma carteira bem defensiva, tá? A gente acha que o ano de 25 é desafiador, como eu falei, é juros, é economia acelerando. Então, além da expectativa, a gente gosta de olhar como o time de gestão trabalhou em momentos desafiadores. E normalmente os melhores times de gestão são os times de gestão hoje no Brasil de empresas defensivas, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar o caso do Itaú. O guidance do Itaú foi um guidance bem conservador. Mas por que foi conservador? Ele vê a atividade econômica desacelerando, ele vê que ele não vai conseguir crescer a carteira de crédito na velocidade que ele gostaria, porque se ele crescesse na velocidade que ele gostaria, muito provavelmente na adimplência ia acabar explodindo. Então, ele preferiu dar um guidance conservador para o mercado, falar, a gente vai continuar crescendo carteira, vamos, mas a gente vai desacelerar em relação ao ano de 2024, porque a gente está preocupado como vai ser o ano. Então, olhar a expectativa, olhar o que o time de gestão já fez e também entender se o negócio da companhia ele é muito sensível ao ciclo ou não, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar a Renner. A Renner divulgou um resultado foi ruim, mas a reação do mercado ao resultado foi muito exagerada. Talvez exagerada não seja a palavra certa, mas foi uma reação muito forte, né? Por quê? Porque além do resultado ruim, a Renner, ela está num segmento que, com o macro desacelerando, ela piora, ela muito provavelmente vai sofrer com o crescimento de receita, com margens, e, além disso tudo, ela está num segmento que tem sido muito atacado por Shopee, por Temu, por outras redes de varejo. Então, você junta um resultado
com uma expectativa de um ano bem desafiador, com um segmento que tem sido ou que tem sofrido ataques de outros concorrentes, brasileiros ou não, aí a receita, né, o resultado disso foi uma performance muito ruim das ações da companhia. Então, é sempre olhar o que a empresa entregou em 24, ver o que a empresa ou o que o time de gestão está falando sobre 2025 e entender se a companhia sofre mais ou menos dado o cenário macro de Brasil. Os resultados da Renner em 24, quando você pega o ano fechado, foram bons até, né? O ano de 24 foi um ano bem positivo para a economia brasileira, apesar do mercado financeiro não ter refletido isso. Mas agora, num ano com dúvidas sobre a situação econômica, numa empresa que depende muito da economia para melhorar seus resultados, fica mais complexo. Então, é sempre um jogo de alinhar o que o time de gestão entregou no ano passado com o que o time de gestão promete entregar para o ano que a gente está entrando agora, com um cenário macro que é muito desafiador, né? Exato. Esses dois aspectos do cenário macro com o time de gestão, na forma como você foi apresentando aí um pouco as linhas, parece que existe uma valorização de quem tem um cuidado com esse cenário. Quer dizer, na medida em que você não sabe para onde vai, a proposta de uma certa desaceleração seria mais segura. Isso, de alguma maneira, acaba indicando que o cenário brasileiro vai acabar desacelerando mesmo? Quer dizer, as empresas, do ponto de vista de uma gestão mais consolidada, mais adequada, seria colocar o pé no freio? A gente acredita que sim, tá? As empresas brasileiras nem estão com uma alavancagem tão elevada quando você olha dívida líquida sobre EBITDA, algumas outras métricas, mas com os juros acelerando, subindo, com toda essa incerteza macro global também, né? A gente prefere hoje as empresas que estão prezando muito mais pela preservação de caixa do que fazendo investimentos vultuosos, tá? Não é uma regra, tá? Mas por exemplo, algumas empresas fizeram ou têm um programa de CAPEX de investimento, né, grande para fazer, ou fizeram um grande em 24 ou tem grandes investimentos para fazer em 25. A gente está muito mais confortável com quem consegue fazer parte desses investimentos com caixa própria, né? Foi o caso da Suzano, foi o caso até um pouco da Klabin. Agora, quem entra o ano de 25 com uma situação de caixa já um pouco mais apertada e tem um CAPEX grande para fazer nesse ano, a gente tem preferido ficar de lado, tá? Eu acho que esse é um ano de ser bastante conservador, porque quem tem caixa no momento de estresse, que pode vir a ser um momento de estresse no ano de 25, ele consegue até fazer negociações melhores. Surge uma oportunidade de M&A de uma empresa que ficou com uma situação bem desconfortável de caixa, ele consegue comprar essa empresa mais barata, ou ele consegue até renegociar melhor com os fornecedores pagando à vista. Então, a gente acha que ter uma situação de caixa confortável e ter bastante o pé no chão para esse ano vão ser as empresas que tendem a ter a melhor performance, pelo menos se não for na performance da ação da Bolsa, né, que isso aqui realmente, a performance das ações depende de outros fatores, vão ser as componentes que vão ter a melhor performance operacional. Agora, quando a gente pensa na economia brasileira, né, que tem tantas ainda carências do ponto de vista até de consumo, você pensar de uma maneira mais integral, uma das formas também de reagir seria ao nosso processo inflacionário, aos nossos problemas internos aqui, seria a nossa tão difícil de chegar aumento de produtividade, né? Alcançar um ganho de produtividade que depende, como você falou, de investimento, depende, a gente tem conversado muito sobre incorporação de inteligência artificial no varejo, até no processo de distribuição, tem muita coisa que ainda dá para correr atrás para ganhar produtividade e, eventualmente, expandir aí a economia com ganhos mais gerais aí nas várias camadas. 2025 não é o ano para isso? Eu acho que não. Eu acho que a parte de infra, quando você olha a parte de empresas de distribuição, comercialização e transição de energia, elas têm feito ou têm um investimento grande para fazer nos próximos anos, tá? Só que aqui é um segmento que tem a possibilidade de trabalhar um pouco mais alavancado, porque é um segmento que gera muito caixa e os investimentos que são realizados
normalmente tem uma receita atribuída a ele, né? Então, se eu vou terminar uma linha de transmissão, a partir do momento que eu energizo essa linha de transmissão já gera receita, né? Ou eu estou fazendo investimentos no meu parque de distribuição, quando os investimentos estão prontos, eu também tenho ganhos de receita. Então, esses investimentos em infraestrutura no Brasil, eu acho que continuam acontecendo, tá? Agora, investimentos pesados em indústrias específicas, focados em ganhos de produtividade, esses até podem acontecer, tá? Então, porque você vai investir em desenvolver um modelo de inteligência artificial, pode trazer um ganho de produtividade. A gente ainda não viu a inteligência artificial realmente desenvolvendo modelos ou se tornando viável na questão de redução de custos e melhora de eficiência. A gente acha que isso é um processo que está evoluindo, mas eu acho que ainda não tem aparecido no resultado das companhias. Mas agora, investimentos vultuosos em fábrica, em máquinas, equipamentos, a gente acha que esse ano de 2025, quem está fazendo vai fazer, mas eu não acho que tem grandes investimentos contratados para crescimento específico de parque fabril ou alguma coisa nesse sentido, tá? Acho que o investimento esse ano vai ser focado na parte de infraestrutura, que são investimentos contratados e, querendo ou não, tem uma receita contratada. Este foi Bruno Benassi, analista de ativos da Monte Bravo. Muito obrigado pela participação, viu? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, Mari, também.